Bom, os colegas que não me conhecem, meu nome é Wagner Cavalcante dos Santos. Que bom que vocês vieram. Eu vou fazer a abertura formal dos trabalhos. A Ordem dos Advogados do Brasil, Seção de São Paulo, o seu Departamento de Cultura e Eventos, organiza mais esse evento, que hoje o tema é Informática aplicada ao peticionamento judicial eletrônico, tudo que o advogado precisa conhecer. E já aqui à direita, nosso expositor, Dr. Francisco de Assis da Silva Santos. Francisco é advogado, é especialista em certificação digital e peticionamento judicial eletrônico, é licenciado em filosofia e psicologia, é presidente da Comissão de Assistência Judiciária e membro da Comissão de Ética e Disciplina da OAB de São Miguel Paulista. É ainda membro da Comissão de Assistência Judiciária da OAB, é professor de ensino fundamental e médio, professor e instrutor de peticionamento judicial eletrônico e em curso de informática e cidadania, e organização do terceiro setor. Francisco, a palavra é sua. Então vamos ao que interessa. O objetivo aqui, primeiro objetivo desses nossos cursos é desmistificar isso que chamam de processo eletrônico. Isso é o objetivo nosso aqui. Logo lá em 2006, quando a lei foi promulgada, nós ficamos dormindo. Só em 2013 que nós acordamos com o processo, com o peticionamento eletrônico, né, atrás da gente. Então, primeira coisa que tem que ficar claro para todos nós, não existe processo eletrônico. Existe procedimento eletrônico, que chama peticionamento eletrônico. Bem, se não existe processo, né, existe procedimento. Tudo aquilo que a gente fazia em papel, aquele calhamaço que a gente fazia em papel, com a petição inicial, a procuração, e a gente entregava lá no cartório do fórum, não existe mais. Tudo aquilo é feito virtualmente. Então não mudou. Existe peticionamento eletrônico. É errado, então, falar processo eletrônico. Porque quando fala processo eletrônico, dá uma ideia de um negócio muito complexo. E toda essa minha palestra de hoje é nesse sentido, de desmistificar que não existe processo eletrônico, existe peticionamento eletrônico. E o problema não está do fórum para dentro. O problema está do fórum para fora. Como preparar a petição inicial ou a petição intermediária para ser simplesmente enviada, via internet, claro, ao cartório específico. O que existe dentro do tribunal? Preenchimento de um formulário em 3 tempos. Nós vamos preparar a petição inicial, ou a intermediária, e vamos ao fórum, através do token, preencher um formulário, que, por sinal, é um formulário muito esquisito, tem que melhorar muito. Em São Paulo, são 5 formulários que você tem que preencher. Um formulário para a Justiça Estadual, um formulário para a Justiça Federal, a Justiça Trabalhista, um formulário para o JEF, Juizado Especial Federal, um formulário para o Tribunal de Justiça, e agora um formulário também para a Justiça Militar. São formulários diferentes. Não sei por que fizeram tudo isso com a gente. Por que não é só um formulário só? Para que isso? Qual a necessidade de termos, né, uma justiça não é única? Mas isso vai ser resolvido, o CNJ está cuidando disso. Enquanto o CNJ não resolve que formulário os advogados vão usar, nós temos que ficar aqui ensinando coisas que possivelmente amanhã você não vai usar. Olha que coisa esquisita. Não entendo, só no Brasil acontece um negócio desse. Né? O que nós vamos fazer hoje é tratar do ponto de vista da informática. O que é que nós temos que saber? O que é? Né? Informática é o mundo. Do ponto de vista do advogado, o que ele tem que saber? Bem, os programas que eu trouxe para apresentar para os colegas hoje, ele tem 3 características. Então, o primeiro objetivo desse encontro é desmistificar que não há processo eletrônico, dá peticionamento eletrônico. O segundo objetivo é demonstrar para os colegas
que é possível peticionar com uma máquina simples, é possível peticionar usando software gratuito, de fácil manipulação e em língua portuguesa. Algumas palestras que eu tenho assistido, só para verificar como é que é, apresenta-se uma coisa muito difícil, que fica longe do advogado. Para que dificultar? Às vezes eu fico me perguntando. Então, são com isso. Vou tentar cumprir isso com vocês. Depois, no final, vocês me digam se eu conseguir. Tudo bem? Então, por muito tempo, a gente fez o processo do jeito que a gente estava aprendendo a fazer. Né? E agora acontece um negócio interessante. Você tem que colocar no contrato de honorário 30% a mais. Porque tudo aquilo que era feito no fórum, é você que vai fazer agora. Né? E as coisas deram certo. Em 2013 mudou. E tem um monte de advogado. Mudou por quê? Por que mudou? Não tem jeito, mudou. A modernidade chegou também para o processo. Depois de não sei quantos mil anos, a gente não vai usar mais papel. Vai usar a internet. E isso é bom. É bom para o advogado. Agora, o advogado, além daquelas competências e habilidades que ele tinha, ele vai ter que aprender a adquirir algumas competências e outras habilidades. Simples. Não chega a ser 71 itens para peticionar. Não chega. Muito simples, vocês vão verificar isso. Isso é o meu objetivo aqui. O que é competência e o que é habilidade? Competência. Eu conheço as 7 notas musicais. Aí eu consigo fazer uma música nova. Competência, conheço as 7 notas musicais. Habilidade, faço uma música nova. Competência. Eu conheço as regras da língua portuguesa. Eu faço um texto novo. Competência e habilidade. Assim é aqui. Algumas competências e algumas habilidades. Ou seja, conhecer alguns programas, conhecer alguns softwares e a partir daí fazer uma petição inicial. É isso. Por muito tempo, a gente usou esse equipamento moderno para fazer isso aqui. Foi isso que a gente fez. E a gente reclama, tem muito processo. Mas quem fez isso? Foi nós mesmos. Foi nós que empanturramos o judiciário disso aí. A gente reclama, muito processo. Mas então para de fazer. Para de fazer. Então nós usávamos a máquina de escrever para fazer isso aqui. E hoje? Um novo paradigma. Qual é o novo paradigma? O novo paradigma que agora o processo... Os teóricos falam, processo umbíquico. Ele está em todo canto, em todo lugar ao mesmo tempo. Basta você ter um computador, está ligado à internet e você vai peticionar. De qualquer lugar. E isso é muito bom para advogado. Os fóruns, com processo elétrico, com procedimento eletrônico, vai ficar vazio. O que você vai fazer lá? Você não vai verificar mais processo no fórum. Está tudo ao seu dispor. Na internet. Esse é um processo do Acre. Eu sou acriano. Eu tenho um processo no Acre. E eu cuido dele aqui. Imagine sem o procedimento eletrônico. Como é que eu fazia isso? Só se for de avião. Ou contratar um colega lá para fazer o trabalho. Encarecia tudo. E hoje eu faço daqui. Eu vejo o processo assim. Qualquer hora que eu queira. Onde tiver. Domingo, sábado, feriado, qualquer coisa. As decisões eu vejo assim. E tem gente dizendo que isso é ruim. Muito bom. Muito bom. Bem, para fazer isto, para sair do mundo do papel para o mundo da virtualidade, o que é necessário saber? O que é necessário? Sem tirar e nem pôr. O que é preciso saber? Aqui não é um curso para técnica eletrônica e informática. O advogado tem que saber aquilo que ele precisa saber. Nós não somos advogados que vamos virar técnicos. Nós somos advogados que vamos usar a tecnologia ao nosso favor. Não tudo que está aí, mas o que é necessário para deixar de fazer aquilo em papel e partir para a virtualidade. No peticionamento eletrônico, não adianta você sair por aí querendo aprender tudo.
aprenda com a dificuldade. Aprenda com o necessário. É como andar de bicicleta. A gente não aprende a fazer processo para depois fazer processo. Peticionar. Você peticiona aprendendo e aprende a peticionando. E vocês vão verificar que o problema não está no tribunal. Está em você mesmo. As perguntas também, não é necessário fazer todas as perguntas. O importante é você saber onde buscar as respostas. E por incrível que pareça, todas as respostas que você precisa estão no site da Ordem. Todas. Nós temos 5 cartilhas no site da Ordem que resolvem 90% dos seus problemas. Para essa palestra eu fiz um roteiro. Um roteiro. O que de equipamento você precisa para peticionar? Que computador você precisa? Qual o tamanho desse computador? Ou você vai sair comprando um computador potente? Para quê? Que programas você precisa? Quais são os programas que o advogado necessariamente tem que aprender a manipular? Tem que ser competente e habilidoso. É tudo? O que é? De internet. O que o advogado precisa saber de internet para peticionar eletronicamente? Sem pôr mais nem tirar. O que é necessário? De legislação, além daquelas que já fazem parte do nosso cotidiano, o que mais ele tem que saber? O necessário. Os manuais e cartilhas, quais são as cartilhas que nós temos, que a gente pode imprimi-las e colocar à nossa disposição? O que eu recomendo que o colega faça? O que é o peticionamento eletrônico? E dicas urgentíssimas. Vou tentar fazer isso em 1h30. Ou 1 hora. Bem, o que você precisa ter? Qual é a máquina que você precisa ter? Você precisa ter uma máquina que tenha um HD, que tenha no mínimo 250 GB. Já está muito bom. Qualquer computador que você compra hoje no mercado, ele tem mais do que 250 GB. O computador que eu peticiono tem 80. O meu colega José Araújo, o dele tem 30. E ele peticiona. Mas se tiver com 15, também peticiona. Então, por que comprar um mega computador? Não tem sentido. A não ser a propaganda que quer te vender produtos. Então, um computador que tem um HD, qualquer computador que tenha mais de 4 anos de uso, o computador é o suficiente para você trabalhar. Não precisa ter um computador com 1 TB. Para quê? Qual a necessidade? Memória. Se o seu computador tiver 2 GB de memória, você vai peticionar perfeitamente. O meu tem 1 GB de memória. E eu peticiono normalmente. Para que ter um computador com 8 GB? Qual a necessidade? Processador, que é outra parte importante do computador. Qualquer computador que tenha no mínimo 5 anos de uso é o suficiente para peticionar. É o suficiente. O que é, na verdade, o peticionamento eletrônico? Hã? Transmissão de dados. Você vai mandar uma petição inicial ou intermediária. Qual a necessidade de ter um big computador? A não ser que você queira impressionar o seu cliente. E ele também não vai entender muito bem porque você tem aquele equipamento. Você vai ter que ter uma impressora que também seja scanner para digitalizar alguns documentos. Que impressora é esta? Aquela que você precisa. Se o teu escritório só tem 10 processos por mês, por que tu vai comprar uma puta impressora que faz 200?
A não ser que seja para impressionar o cliente. Se você chega em algum escritório, o cara tem uma puta impressora. Só tomando espaço. Eu peticiono com HP, que tem 10 anos comigo. Sem problema nenhum. Você vai precisar de ter um token ou uma leitura de cartão. Recomendo comprar o da OAB. Você vai ter que ter uma linha telefônica ou outro meio de acesso à internet. Você vai ter que ter um modem. Eventualmente, você vai precisar ter uma placa de rede no seu computador. Eventualmente, se você quiser fazer uma pequena rede no seu escritório. Eventualmente. Né? Você vai ter que minimamente conhecer a traseira do seu computador. Onde você coloca as coisas. Porque, por incrível que pareça, os colegas me chamam ao escritório para colocar um equipamento. Tem que conhecer minimamente. E é só olhar que lá não cabe. Onde entra Maria, não entra José. É só verificar. Você vai ter que se preocupar enormemente com o seu computador no que diz respeito ao sistema de refrigeração. O computador agora, para o advogado, ele é um equipamento importantíssimo. É a partir dele que ele vai conseguir fazer o seu trabalho. O sustento da sua família e os direitos dos seus assistidos. E uma parte importante é o cuidado que tem que ter com o sistema de refrigeração. Alguém já se deu o trabalho de verificar o computador como é que está lá dentro? Será que não está assim? Verifique. E a manutenção preventiva atualizada. Então, no que diz respeito a equipamento, são 10 itens, só, e nada mais. O resto excede aquilo que você precisa. Nada mais. Por que eu digo que nada mais? Porque eu peticiono e é assim que acontece. Por que exceder? Não há necessidade. Então, são esses 10 itens. Alguém poderia contar quantos itens são? Você. Então, 10, né? Vamos ver quantos. No final eu falei 71, vamos ver se é 71 mesmo. Software. Que programas você tem que ser competente e habilidoso para poder peticionar eletronicamente? Quais são os programas necessários? Suficientemente necessários. Alguns você vai ter que saber manipular. Outros você simplesmente vai saber que ele existe ali, que ele vai agir independentemente da sua atuação. Você que tem que ter um sistema operacional, que no nosso caso pode ser o Windows, não pode ser mais o Windows XP, que a partir da semana passada o XP não mais comporta o peticionamento judicial eletrônico. Por quê? Porque o Java 8 é incompatível com o sistema operacional XP. Está dando muito problema. Então você vai ter que migrar, formatar o seu HD para um outro sistema operacional do Windows maior, o Windows 7 ou outro. Você vai ter que precisar de um editor de texto para digitar a procuração, a petição inicial e etc. Que nesse caso a gente usa o Word, mas pode ser qualquer outro. Mas todo mundo aqui usa o Word. Alguém usa outro sistema aí? Não. Pode. Pode ser Mac, pode ser Linux. Também pode. E o Linux é o melhor sistema que existe. É que como a gente é colônia, né? A gente usa o Windows. Eventualmente você vai precisar de um programa de planilha eletrônica. Eventualmente. Mas é bom que tenha. Fazer uma continha rápida, né? Que nós usamos o Excel. Mas pode ser qualquer outro sistema. Qualquer outro vai dar certo. Você vai precisar de um editor de imagens. No final eu vou explicar por que você precisa do editor de imagens. E esse editor de imagens, no mercado tem caríssimos.
Mas no próprio sistema do Microsoft existe um editor de imagens que ele resolve 110% dos problemas que você tem com imagens. Só me antecipando, várias vezes a gente digitaliza um documento e ele fica maior do que a tabela do tribunal. O que fazer agora? Usar esse editor. Na segunda palestra que eu vou fazer aqui, tem um tema: preparação de petição para o processo judicial, para o peticionamento judicial eletrônico. Nós vamos usar todos esses programas ao mesmo tempo. Vamos fazer a execução de um cheque. Ao executar um cheque, que é uma ação muito simples, comporta aí todos os procedimentos do peticionamento eletrônico. E nós vamos usar isso aqui tudo de uma vez só. Você vai precisar de um captador de imagens. Às vezes, a gente digitalizou uma imagem, mas a gente não quer toda aquela imagem no processo. A gente quer parte dela. Então, esse programinha, que é o MW Snap 3, faz isso. Faz isso. Nós vamos fazer aqui, na segunda palestra. Você vai precisar de um conversor de arquivo para o formato de documento portátil, que é chamado PDF. Você vai digitar um texto, que vai estar em doc.doc. Você vai digitalizar documentos, que vai estar em TIFF ou em JPEG. Porém, o tribunal só recebe a tua petição inicial e documento que estejam em PDF. Que, nesse caso, você pode usar, então, 3 que são práticos, que podem ser usados: PDF Creito, PDF 24 e o PDF SAM. E aí cada um vai descobrir qual é o melhor. Desses 3 aqui, eu uso o PDF Creito, faço qualquer coisa com ele, não há necessidade de usar os outros. Estou trazendo os 3 porque são em português e são de fácil utilização. Mas, se quiser ter menos problema, use o PDF Creito. Inclusive, os tribunais dizem lá na página dele, quem peticiona aqui sabe, que ele anuncia o PDF Creito, correto? Você vai precisar de um programa para visualizar os arquivos que você transformou em PDF. Que, nesse caso, é o Adobe Reader. Você pegou uma petição que estava em .doc, transformou ela em PDF. Para você visualizar, você tem um outro programa, um outro software, que vai te possibilitar fazer isto. Eventualmente, você vai precisar de um compressor de PDF online ou não. Especialmente quem faz trabalhista. Que são muitos documentos, e você tem, então, dar uma diminuída no tamanho. Nós vamos tentar fazer isso também. Existem vários programas que fazem isso. Você vai precisar de um assistente de scanner da sua impressora, que é aquele programa que vai possibilitar que você transforme documentos in natura em virtual. Você vai precisar de um certificado digital fornecido pela OAB. Você vai comprar esse certificado, que tem validade por 3 anos. Certo? Ou você vai precisar do assistente de instalação da SetSig, que também está no site da OAB. E aqui nós vamos fazer uma oficina de como fazer isso no seu computador. Como preparar o seu computador para o peticionamento eletrônico. Como baixar os programas e como instalá-los. Que, nesse caso, é esse programinha aí. E outros drivers, no caso, se você for usar o Linux ou Mac. E você vai precisar do Java. O Java, na semana que vem, vai ter um problema sério, porque quem tiver o Windows XP, tanto 64 bits como 32 bits, vai ter dificuldade de peticionar. Como eu falei antes, o Java 8
não é incompatível com o XP. Quantos? 23, é isso? Você que está contando? É isso que você precisa de software para peticionar. E nada mais. Nada mais. Esses programas são gratuitos, em língua portuguesa e de fácil manipulação. Fácil manipulação. Com isso aqui, dominando isso aqui, você peticiona até para o inferno, se assim lá tiver um provedor que receba a sua petição, né, intermediária ou inicial. Que é o Java, que é e a manutenção preventiva atualizada, que a gente vai futuramente mostrar como é que faz isso. Então, são 14 itens que o colega precisa saber sobre software. E nada mais. Por que é nada mais? Porque eu peticiono e dá certo. Internet. O que o colega precisa saber de internet? O que é necessário saber de internet para peticionar? Não para fazer processo eletrônico, porque não existe, né? É peticionamento eletrônico. Quais são os navegadores homologados pelos respectivos tribunais? Que em São Paulo é uma maravilha. Cada tribunal usa um navegador. São vários navegadores que existem à disposição, né? Aqui em São Paulo, a gente vai usar o Internet Explorer, o Mozilla Firefox e o Google Chrome. São esses três. Certo? Até há uns 20 dias, 30 dias, não sei quantos dias atrás, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo só admitia o Explorer. Mas agora já admite o peticionamento através do Mozilla Firefox. Desses três navegadores, qual o melhor para o advogado? Que traz menos problema? Não. O Mozilla Firefox é o melhor para peticionar. É o que traz menos problemas. Menos problemas. Recomenda-se o seguinte: tudo que você for fazer, faça com Mozilla Firefox. Só o que for suficiente, se o que for exigido mesmo fazer, faça com os outros. Você vai precisar de um software que te permita mandar e receber e-mails. Qualquer um, que já está no pacote Office. Existem 3 grandezas que o advogado tem que saber referente à internet. Que é a velocidade e capacidade de download. A outra grandeza, que é a velocidade e capacidade de upload. E a outra, que é o tempo de resposta, chamado ping. Como aqui não é um curso de informática, vá lá no Dr. Google e verifique o que é isto. Necessariamente o advogado tem que saber o que é isto. Download, baixar programas, baixar arquivos. Upload, mandar. Tempo de resposta, o tempo que você leva para se conectar com o provedor que você quer acessar. Certo? O advogado precisa saber disto. Muitas vezes você não consegue peticionar por conta disto aqui. Bem, e como é que você sabe, como é que você faz para saber se essas grandezas são adequadas ao peticionamento eletrônico? Muito simples. Você vai entrar na internet e vai usar um site www.speedtest.net e ele vai te dar essas grandezas. Nesse caso particular aqui, veja lá, o ping deu 61, download 1.41 e upload 0.29. O que interessa para o advogado? Só o ping e o upload, que ele precisa mandar. Nesse caso particular aqui, ele está complicado. Certo? E aí você vai
ligar para a empresa que está te vendendo na internet e discutir com ele esses valores. Nesse caso particular aqui, eu comprei 2 megabytes. E o cara está me entregando 0,29. Certo? Do que eu preciso. Aqui é o endereço. Já chega em casa, façam isto. Para verificar como é que está a sua internet. Existem outros programas, outros softwares que também fazem a mesma medição. Parece-me que este é um confiável. É confiável. Porque ele é de uma empresa independente. Você vai ter que ter um antivírus, né? Não precisa comprar um antivírus. Qualquer desse que é free vai dar certo. Até porque a partir de agora o seu computador não vai ser usado para todas as coisas. Você vai ter o seu equipamento de trabalho. É o equipamento de trabalho só para aquilo. A não ser que você queira ter problemas. Você vai ter que se cadastrar no sistema de automação da justiça, no ESAGE. Né? E depois a gente vai ver como é que faz isso. E é isso. 7 itens. Quantos itens, querida? 21 itens. Que parece um mundo. Mas isso acontece ao mesmo tempo. 31 itens. Isso acontece tudo ao mesmo tempo, né? Então, isso é de internet o que você precisa. E nada mais. O resto é resto. Você vai ter que adquirir o token, né, o leitor de cartão. Quais são os requisitos para que você possa adquirir o token ou o cartão? Entre o token e o cartão, qual melhor? O token. O token é muito melhor. É isso aqui. O cartão vem com 1,5 m de fio, mais uma mãozinha, então muito problemático aquilo. Esse aqui, da ordem. Tem que ser só da ordem? Não. Qualquer token, qualquer lugar que você compra, vai peticionar. É recomendado comprar da ordem. Comprando da ordem, nós estamos privilegiando a nossa instituição, correto? O advogado deve estar em situação regular com a ordem, né? Tem que ter pago a anuidade, ou então faz um acordo, quem está devendo muito, né? E vai pagar. Né? Quais são os procedimentos para adquirir o token? Vai solicitar certificação. Várias subseções já fazem isso. Tem um pessoal competente que faz isso. Você vai comprar o token de uma outra empresa. Né? Você vai agendar na subseção para obtenção de senha. Né? São 2 senhas. Você só vai instalar, só vai espetar o seu token no seu computador depois que você instalar todos os drivers da certificação. Se você instalar antes, corre o grande perigo daquela máquina em particular não reconhecer mais o seu token. Certo? Só aí você vai conectar o token no seu equipamento. Você vai, depois que você fez todo esse procedimento, você vai fazer a verificação de requisitos para saber se o teu token está conversando com a tua máquina e se tua máquina está conversando com o tribunal. Que é nessa página do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que também pode ser feito no site do Tribunal do Trabalho. Lá em verificação de requisitos, você vai clicar. E aí, o próprio tribunal vai dizer se você está apto ou não a peticionar. Vai aparecer, então, esta tela. Se você estiver apto a peticionar, vai aparecer desta forma. Ele vai dizer se o seu navegador foi homologado, se a resolução do teu
computador é adequada, se o sistema operacional foi homologado, se o Java está atualizado, se o teu token está válido e a assinatura também. Aí você está apto a peticionar. Isso quer dizer o seguinte: antes de peticionar, chegando ao escritório, é bom que se faça isso. Porque, por incrível que pareça, as coisas parecem que foram feitas para dar errado, né? E só dão errado quando a gente não quer. Faltando 4 horas para peticionar, falta energia. Acontece isso, né? Faltando 1 hora para vencer o prazo, o teu toque queima. É um negócio terrível viver nesse mundo da matéria. Se você tiver inapto a peticionar, ele vai dizer. Ele vai verificar onde está o problema. E aí você pode ligar para o seu técnico e dizer para ele qual é o problema que você tem. Não ligar para o técnico e dizer, eu estou com um problema, mas não sei onde é. E aí você vai verificar, especialmente para quem vai fazer justiça estadual. Mas também você consegue fazer isso na Justiça do Trabalho, certo? Quantos itens? Mais 10, né? 41. Legislação. O que é preciso, então, o advogado conhecer? Habilidade e competência sobre legislação. Além daqueles que nós já fazem parte, com o evento do peticionamento eletrônico, o que é que a gente tem que conhecer? Não para se tornar um expert, mas para peticionar. A gente só quer isso aqui para peticionar, correto? Não quer para outra coisa. Conhecer a lei que regulamenta o processo eletrônico, procedimento eletrônico. Leia a lei. Lendo a lei, você já vai ter um monte de informações ali. Um monte de informação. Inclusive, quem já leu a lei aqui? Tá bom. Tá vendo? Tem que ler. A lei de 2006. Ela resolve um monte de problema. Os tribunais, eles também fazem uma espécie de legislação interna, correto? Portarias, provimentos, comunicados, resoluções. Cada tribunal que você... No Brasil é uma maravilha. Cada tribunal tem um CPC próprio, né? Cada juiz. Ainda mais se ele for novo, aí... Então você tem que conhecer essas portarias, resoluções, provimentos do respectivo tribunal que você quer peticionar. Em São Paulo, Justiça do Trabalho, Justiça Estadual, Justiça Militar e JEF. Todos eles têm portarias, resoluções, provimentos e etc, etc, etc. Todos os tribunais, eles usam medidas e padrões para o peticionamento. O mais complexo é o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. O resto é mais simples. No Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, eu trouxe a experiência porque é o mais complexo. Ou seja, quem peticiona no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo não vai ter dificuldade de peticionar no resto. É 80% do que você precisa aprender, correto? No Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, os documentos em PDF têm que ter os seguintes tamanhos. Por página, 300 KB. E o que é KB? Como descobrir se o seu documento naquela página tem 300 KB? Na palestra, na oficina sobre preparação de petição para o processo judicial eletrônico, nós vamos mostrar como é que acontece. Por arquivo, 30 megabytes. E por petição, 80 megabytes. Isso no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Nos outros tribunais, diferentes. Papel. Né? Você vai digitalizar em doc. E lá você vai ter que configurar a página. Formato A4. Orientação sempre retrato. Né? Ou seja, o tribunal está dizendo para a gente que não quer petições assim. É sempre assim. Claro, o excelente não vai virar a cabeça, né?
Porque tem que facilitar as coisas. Margem esquerda, 4 centímetros. As outras margens, 2 centímetros. Isso está no site do tribunal. Não estou inventando, está lá no site do tribunal, essa configuração de página. Faça diferente. Pode ser que dê errado, mas o tribunal está pedindo, não é assim? Faça o que está pedindo. Bem, aí você vai ter que configurar configurações para digitalizar documentos. Você vai digitalizar carteira de trabalho, RG, CPF. Se o seu cliente não tiver a certificação digital, a procuração, o cheque, e etc, etc, etc. Você tem, então, 3 formas de digitalizar. Preto e branco, que é o que o tribunal diz que ele quer sempre receber em preto e branco, eventualmente em tom de cinza e acidentalmente em colorido. Os documentos que devem ser digitalizados em colorido são aqueles documentos que que são coloridos. Por exemplo, o CPF. Por exemplo, a carteira de trabalho. Por exemplo, a própria RG. Então, colorido. Bem, cada documento tem uma resolução. Se o teu documento for em preto e branco, a resolução máxima é 200 dpi. E o que é dpi? Oi? dpi é o PPP, pontos por polegada. dpi em inglês, pontos por polegada. Então tem que verificar o que é isso. Né? Na aula que nós vamos fazer de peticionamento eletrônico, eu vou explicar o que é isso. Bem, isso é a resolução. Se for tons de cinza, agora por que o tribunal fez isso, né? Por que não deixa livre? Não sei. É 150 dpi. Se for colorido, 150 dpi. Isso é a resolução. Tamanho da imagem. Tem o mínimo, o médio e o máximo. Se for preto e branco, o mínimo é 21 KB e o máximo 62 KB. E o formato da imagem é TIFF. E o que é isso, TIFF? Se for tom de cinza, o mínimo 93 KB e o máximo 199 KB. E o formato da imagem é JPEG. Se for colorido, 140 KB, o mínimo, e 300 KB o máximo, e a imagem JPEG. Sejam sinceros, quem entendeu isso aqui? Bem, nós não vamos perder tempo aqui agora, porque se eu for trabalhar isso aqui agora, vai ficar pela metade, correto? Então, na palestra que nós vamos fazer sobre preparação de petição para o procedimento eletrônico, nós vamos tratar disso aqui. Certo? Que não é um bicho de 7 cabeças. Então, legislação. Você tem que conhecer a resolução número 551 de 2011, que regulamenta o processo eletrônico. Lá fala processo eletrônico, mas nós já sabemos que não é processo, é procedimento eletrônico, no âmbito da Justiça do Estado de São Paulo e da outras providências. Lendo isso aqui, acho que 40% dos seus problemas em peticionamento eletrônico vão ser resolvidos. Certo? A portaria 8755 de 2012, que regulamenta aquilo que eu acabei de falar, as medidas e padrões. Se eu estiver indo muito rápido, pode pedir para me parar, mas isso aqui vai ficar no site e vai ser passado e-mail para os colegas. Essa portaria. E quem faz trabalhista? A Instrução Normativa número 30 de 2007. Ela regulamenta no âmbito da Justiça do Trabalho o peticionamento eletrônico. E é isso que o advogado deve saber sobre legislação. Quantos itens? Quantos itens? 44 itens até agora. Então, é
Isto e nada mais. É isso da legislação. Bem, além disso, nós vamos ter agora o novo Código Civil, correto? Novo Código de Processo Civil. Muitos dos problemas que nós não tínhamos soluções, porque o Código de Processo Civil é anterior à lei que regulamenta o processo, está resolvido aqui. Recomendo já começar a estudar o novo CPC, que lá tem muita informação, tem muita coisa que vai resolver problemas enormes que nós temos. Tem que ler. Ele não foi ainda, a Dilma não, mas ainda homologou. Mas uma hora ela vai fazer, né? Quando terminar o petrolão, ela vai ter tempo para fazer. Então leiam, procurando o que diz respeito ao procedimento. Bem, o que o advogado deve saber sobre a Lei 11.419, que é a lei que regulamenta o procedimento eletrônico? O que é necessário saber? Primeiro, que ela dispõe sobre a informatização do processo eletrônico, que nós já sabemos que é peticionamento eletrônico. Trata disso. Que ela altera o Código de Processo Civil. Nesse caso, quando o outro estiver em vigência, não mais altera. Né? Que tem reflexos na CLT e no Código de Processo Penal. Precisamos saber quais são esses reflexos nessas duas legislações. Como é que ficam os prazos processuais agora, com a nova lei? É o mesmo ou muda? Bem, antes o nosso prazo era o prazo do fechamento do fórum. Agora é 24 horas. Melhorou para o advogado. O fórum fecha às 7 horas. 7 horas era o teu prazo. Agora, de 7 à meia-noite, você tem mais algumas horinhas a mais para estudar. Sem contar final de semana, feriado. Então, mudou os prazos. A preclusão, a reconvenção e a apelação. Como é que fica agora com a nova, com a lei que regulamenta o procedimento eletrônico? Como é que fica isso agora? A arguição de falsidade de documentos juntados aos autos. Como é que faz agora? Porque lá no autos não está o documento. É uma cópia dele. Como é que faz agora? Mudou. A preservação dos originais. Como é que fica agora? Porque os originais não estão lá. O cheque que vai ser executado não está no processo, está com você. O contrato que vai ser executado não está com, está com você. Como é que fica agora? Como é que a lei... O que a lei diz sobre? E documento de impossível digitalização. Imagina a situação terrível do cidadão que foi pego com a Bíblia e com uma faca lá dentro. Como é que você vai digitalizar a Bíblia e a faca? O que a lei diz sobre isso? Como é que se faz? Imagine uma planta, usa o capião, e uma planta enorme. Como é que faz? A lei também diz como resolver isto. Porque tudo não é processo eletrônico. E quando você não consegue digitalizar, como é que você faz? A lei também responde isso. E a contradição na transcrição. Como é que você se porta agora na audiência trabalhista? A juíza está lá digitando e você verifica que está digitando errado. Como é que faz? A carta precatória, como é que fica agora?
com a nova modalidade. A juntada do mandado de citação aos autos, como é que a gente acompanha, como é que se faz, qual é o novo procedimento? Processo em segredo de justiça, como é que fica a resposta do réu? Divórcio. Como é que o advogado do ferido se habilita no processo? É segredo de justiça, como é que é feito isso? Está regulamentado. Existe taxa de remessa e retorno? Mas tem alguns juízes cobrando. Não leu, é verdade, não leram, né? Não leram. A maioria não leu. Mas somos nós que movimentamos a máquina, certo? E o processo coliminar? O agravo de instrumento e apelação de processo físico. Como é que se faz agora? O subestabelecimento e a sustação de protesto. Como é que faz agora? São coisas que não precisa ficar nervoso e sair aprendendo, né? Você não nada para aprender a nadar. Você nada aprendendo e aprende a nadar nadando. Quando esses problemas aparecerem, você já sabe que a lei responde. Não há necessidade, é uma questão de custo-benefício, correto? Não precisa sair daqui agora até engolir tudo isso. Porque não terminei ainda. Tem mais coisas. Tem muito mais coisas que vai aparecer ainda. Porque quando você sai da plataforma papel e muda para o virtual, é um mundo diferente. As coisas que davam certo no papel não dá certo no virtual. Então temos muito ainda. Muitos problemas vão aparecer ainda. Tem várias coisas ainda que vão ter que ser resolvidas. Somos nós, que os advogados, que vamos fazer a máquina e os tribunais se mexerem. Problemas outros que vão aparecer, que em parte já está resolvido aqui. Então tem muita coisa ainda. Manuais e cartilhas. Quais são as cartilhas que nós temos? Todas essas cartilhas estão no site da OAB. O manual de instalação do token e do certificado. Um manual de 15 páginas que está no site da OAB. Não precisa nem baixar. É só ler 15 páginas. Simplicidade. Nós temos uma e-cartilha, que também está no site da OAB. São 130 páginas. Nós temos uma cartilha de peticionamento eletrônico da Justiça Estadual, que também está no site da OAB, 23 páginas. E nós temos a melhor cartilha que os colegas da OAB produziram, que é uma cartilha sobre processo eletrônico. São 170 perguntas e respostas. Dessa cartilha, eu só não gosto do processo eletrônico, porque é procedimento. Mas ele usa a terminologia adequada, legal. São 34 páginas, 170 perguntas, que se o colega tiver a paciência de ler essas 170 perguntas, 80% dos problemas estão resolvidos. Ele só não entra numa questão técnica, do físico, do computador. Mas no resto ele é um belo trabalho. E foi feito gratuitamente para nós, advogados. Bem, o advogado que tem dificuldade, porque, todo respeito, né? Existem advogados que a única diferença que ele faz de uma máquina de escrever para um computador é que a máquina de escrever tem um rolo e o computador tem uma tela. Então, mas nem tudo está perdido, né? Você pode ter um assessor para fazer todas essas coisas que eu estou dizendo aqui, que é muito caro para você, que ele vai fazer tudo para você. E no site do tribunal tem essa possibilidade, que é o Manual de Assessores para Advogados. Está tudo lá. Se você não quer aprender tudo isso, contrata. Inclusive, no dia 28,
Nós vamos ter uma palestra aqui que eu vou participar com os estagiários. Contrate um estagiário para fazer isso. E a minha palestra vai ser sobre isso. O que o estagiário precisa saber para assessorar o advogado. E vou tratar disso. Vai estar aqui acho, 400 advogados, estagiários. Né? E nós vamos explicar para ele o que ele precisa saber para ensinar, para atender advogados. Então, esse manual, que está também no site do TJ e na OAB. E o manual de peticionamento eletrônico, que também está no site da OAB. 9 páginas. São 6 cartilhas que resolvem, do ponto de vista teórico, os seus problemas. Quantos itens? 53. O que eu recomendo? O que é recomendável? Primeiro, você ter um e-mail exclusivo para o peticionamento eletrônico. Que nesse caso você pode usar o e-mail da ordem, que tem a extensão da ordem. Para fazer isto. Isso é muito interessante. Não vou entrar no detalhe aqui. Na prática vai verificar que é interessante ter este e-mail. Você ter um... Mesmo aqueles que dominam o processo eletrônico, necessariamente vai ter que ter um parceiro. Imagine um belo dia, alguém foi lavar o seu blazer e colocou isso aqui para lavar. Você está perdido. E aí como é que você vai peticionar? Então, mais do que nunca agora, o advogado precisa de um parceiro, um colega, e que possa fazer a parceria. Porque agora nós dependemos disso aqui. Então você vai cadastrar um assessor. Ou fazer a parceria com um colega. O que o assessor pode fazer? Ele pode consultar petições. Assim, o estagiário também pode fazer para você, consultar petições. Ele vai poder salvar petições. Você vai digitar a petição. E ele vai fazer toda a burocracia. Ele vai salvar a petição lá no tribunal. Ele vai poder visualizar o processo. É só isso que o assessor pode fazer. Só você pode, então, depois, usando o seu token e sua senha, assinar e enviar a petição. Para quem tem dificuldade, é uma luz que não vai deixar de peticionar. Estava eu, o doutor Luiz, lá em São Miguel Paulista, quando um colega foi fazer uma palestra e disse que 50% dos advogados iam vender pipoca. Não, ele não sabia dessa informação. Né? Você não deixou de ser advogado? Não. É uma competência e habilidade a mais que você pode adquirir ou não. Você pode mandar um terceiro fazer. Você vai digitar, você vai desenvolver as teses, você vai fazer a defesa. A pessoa vai fazer o serviço braçal. Que é burro. Né? Defender, fazer uma tese é difícil. Mas digitalizar um documento é muito fácil. Qualquer pessoa que não são advogados fazem. É que a gente não tem tempo mais para fazer isso. Nosso tempo é outro. O que é? Opa. O meu colega está perguntando se a gente para para o café ou continua. Continua? Então vamos lá. No site do Tribunal de Justiça, você vai entrar nessa página e vai cadastrar os assessores que você quer trabalhar com ele. Muito simples. Né? Você vai colocar o CPF, o nome dele e vai adicionar. E ele vai poder ter acesso aos seus processos. Quem tem dificuldade de peticionar. Uma ferramenta de limpeza para o computador. O computador é que nem banheiro. Limpou, usou, tem que limpar. Existem várias ferramentas para você limpar o seu computador. Entrou na internet, sujeira no seu computador.
e você vai ter que limpar o seu computador. É uma habilidade a mais, que também o seu assessor pode fazer isso. Um aplicativo que remove pragas. Há uma diferença entre pragas e vírus, né? Tem que saber disso. Às vezes o seu computador está infectado com um vírus ou com uma praga. Vai deixar o seu computador lento, vai dificultar o trabalho. Isso o seu assessor pode fazer. Backup e cópia de segurança dos seus arquivos. Bem, até alguns anos atrás, a gente tinha no escritório da gente um puta armário com tudo. Pastas, né? É uma maravilha chegar num escritório de advogado que ele tem mais de 30 anos de profissão, que ele tem assim um negócio maravilhoso, né? A história de um país inteiro está ali. Agora acabou. A partir de agora tudo vai ficar virtual. E você tem que agora aprender a fazer backup, guardar as suas coisas, porque antes era muito fácil, né? Fulano de tal que fez o divórcio em 2000 e não sei quanto. E você que agora vai lá e pega. E agora? Como é que você vai fazer? Então você vai ter que aprender a fazer backup de segurança dos seus arquivos. E é interessante que você faça backup em no mínimo 3 mídias. Em 3 lugares. Porque se um belo dia você chegar em casa e o seu computador estiver queimado, o seu HD externo estiver queimado, o seu CD não rodar e o seu pendrive não servir para nada, os deuses estão dizendo que você tem que deixar de ser advogado. Porque é muita zebra, é muito azar, né? Os deuses estão dizendo para você, ó, você não tem que ser advogado. Então você tem que guardar os seus arquivos num pendrive, no HD externo, num CD-ROM. E quem tem mais segurança ainda? Estamos sem? Os deuses começaram a agir. Isso é um problema que verificamos. Nós estamos aqui agora. E isso é o mundo da virtualidade. É isso que pode acontecer. Você pode estar no meio da peticionando e acontecer isso. Foi bom que acontecesse isso. Mas aí agora eu vou continuar falando. Queimou mesmo? Foi feito para queimar. Posso continuar? Tá. Então você vai ter que guardar os seus arquivos agora. Então você vai ter que ter um pendrive, um CD, um HD externo e guardar também na internet. Porque agora o mundo é outro. E tem agora o seu sustento, a liberdade e o patrimônio do seu cliente passa agora por essa máquina que foi feita para queimar. Como queimou agora. Queimou lá de novo agora. E vai queimar tudo. Né? Que agora as pessoas, é muito interessante, as famílias não se conversam mais. O filho está no quarto e o pai está na cozinha, ele manda um torpedo para o pai. Ei, pai, a comida já está pronta. É assim. Né? Então tem que ter o maior cuidado agora. Além do pendrive, você tem que ter um equipamento, que é esse aqui. É um mini hub. Para que ele serve? Qual é a utilidade dele? Agora queimou aqui. Ele serve para isso. Você vai colocar o seu token, vai colocar o seu pendrive, vai pegar o pendrive do seu cliente, agora queimou aqui também, vai colocar o pendrive do seu cliente, porque agora você vai pedir para o seu cliente, por favor, digitalize todos os documentos que você tem e me traz no pendrive. Digitaliza tudo, ele manda o filho dele fazer e meia hora está pronto, 2% aqui o pendrive. Entendeu? Trabalhos a menos. Isso você vai usar em cima da sua mesa. E vai espetar no seu computador.
Esse cabo é pequeno. Você compra um cabo de 1 metro e o seu computador vai ficar embaixo da mesa. Imagine você ter que levar, o cliente chegou, você vai atender o cliente e você vai dizer, espera aí que eu enfiar meu pendrive no computador. Então, esse é um bom equipamento para ficar em cima da mesa. Né? Ele custa quanto? R$15. Mas ele, além dessa praticidade, ele também ajuda com que o seu computador tenha uma vida, a placa do seu computador, a porta USB do seu computador, tem uma vida longa. Imagine você todo dia enfiando e tirando o token na placa do seu computador. Você vai enfiar isso aqui no seu computador e vai detonar isso aqui, não a placa do seu computador. E o teu computador não vale mais pelo valor de compra, nem pelo valor de venda, é pelo valor de uso. Imagine você ter que preparar o computador de novo. Um computador no mercado aí, você compra por R$800. É o valor dele. Valor de compra, valor de venda. E o valor de uso? Então, ele vale pelo que ele vale. Porque você vai usar. Então, esse é um interessante equipamento que você vai usar. Depois, ele protege também o teu token. Porque o teu token trabalha com 5 volts. E ele só vai deixar passar 5 volts. Então, é um bom equipamento. Mas seria bom que alguém não usasse, que é para ver se a minha teoria está correta. Vai ficar em cima da sua mesa desse jeito. Né? Facilita enormemente o trabalho do advogado. Né? Quando comprar, compre aquele que existe uma placa. Porque existe alguns que só tem a porta USB em ferro. Santa Efigênia, qualquer lugar que você encontra em qualquer lugar. Isso aqui é tão simples que não precisa ser esse modelo, né? Eu não sei porque eu tenho esse modelo, mas ele é interessantíssimo para a vida útil do teu computador e para a vida útil do teu token e facilidade. Você vai ficar com ele em cima da mesa, né? E são recomendados. Recomenda-se também o no-break. Recomenda-se o no-break, especialmente se você mora longe de um hospital. Porque faltou energia, quem mora perto do hospital, é rapidamente os caras, né, porque não vai morrer gente. Então, como eu moro perto do hospital, rapidamente, mas se você mora em algum lugar, o seu escritório está em um lugar que não é perto do hospital, você tem que ir no break. Especialmente agora com apagão, né? Tem uma candidata que falou que não ia faltar energia. Está faltando aí. Água, energia, está faltando tudo. Então, no break. Né? E aí, no break tem valores. Imagine você está peticionando, está fazendo um... E aí faltou energia. Está peticionando. Acabou a energia. E aí? E é possível? É possível. Então, é interessante ter um no break. Aí tem no break para 5 minutos, para 10 minutos, para 1 hora, para 15 dias. Aí depende do bolso do cidadão, né? Depende de quem. No break. Um protetor de linha telefônica. Alguém aqui tem linha telefônica? Tem? Todos têm. Tem um protetor de linha telefônica? Não. O seu modem está ligado na linha telefônica, correto? Quanto é que custa um protetor de linha telefônica? R$15. Ele tem 2 fusíveis. Veio um raio, você não tem um protetor de linha telefônica. Quem vai para o espaço? O modem. O teu modem indo para o espaço, o teu prazo foi para o beleléu. Aqui em cima tem um modem, um protetor. Em qualquer loja você compra um equipamento desse. É proteção. Agora o computador deixou de ser uma máquina. Ele é mais que uma máquina. Ele é a máquina. Você depende dele agora. E o escritório digital organizado. Você agora precisa usar o computador
de forma organizada. Aquele escritório que você tinha dentro de uma caixa, ou dentro de um armário, você vai ter dentro do computador. Como organizar isto? Como vamos organizar isto? Como é que você vai fazer o seu computador que seja amigável, amistoso? Como é que você vai se encontrar daqui 10 anos, daqui 2 anos, daqui 3 anos? Como é que você vai fazer isso? Uma perguntinha. Quando você faz uma petição inicial, ou uma contestação, gastou todos os neurônios durante a noite, você salva aonde no seu computador? Nos meus documentos, não é isso? Bem, continue salvando nos meus documentos, que se o seu computador der pau, 99% de chance de você perder a petição que estava lá. Bonito para sua cara. Aí você não salvou e você deixou lá. Portanto, na próxima oficina, vamos dizer como é que você tem que salvar, aonde você tem que salvar. Que se salvar neste local do computador, é 99% de você recuperar as informações. Quantos itens? Mais 9. Bem, daqui para trás é o que você tem que saber para fazer daqui para frente. É o que você tem que saber. Porque não existe processo eletrônico, existe peticionamento eletrônico. E quem sabe enviar e receber um e-mail, quem sabe fazer uma transferência de dinheiro a partir da internet, vai saber peticionar. Porque lá é preenchimento de formulário eletrônico. Agora, para preparar os arquivos para ser anexados, para ser enviados, é que parece que é a dificuldade dos advogados. Então, não tem sentido fazer um curso explicando como peticionar lá no tribunal. Porque é simplesmente preencher formulário. Ou alguém aqui fez um curso para mandar e-mail. Ou para transferir dinheiro de uma conta. É muito simples lá. Até às vezes complicado, porque ele é confuso, né? Então, daqui para trás, é a competência e habilidade que você tem que ter. Para fazer o quê? Para fazer isso aqui. O que é, então, o peticionamento eletrônico? É só um mecanismo que te possibilita pegar aquilo que era em papel, e agora é virtual, e entregar no tribunal respectivo. É isso. Não mudou. Mudou o conteúdo do processo? Não mudou. Mudou a forma. A forma mudou. A forma de fazer mudou. Mudou o meio de fazer. O meio era papel. Agora é bytes. Tem que ter. Bem, agora como peticionar? Como é que você peticionar no tribunal? Tem que saber daqui para trás. Olha o que é peticionar eletrônico. O que eles chamam de processo eletrônico. Petição inicial. Você vai cadastrar dados básicos na petição, que será feito pela cartório da vara. Por isso, os 30% a mais na tabela da ordem. Porque é um trabalho que você vai fazer. Antes você não fazia isso. Você digitava. Você vai cadastrar dados básicos. Vai cadastrar as partes, o requerido e a requerida. Né? O exequente e o executado. Vai anexar documentos em PDF. Vai assinar e enviar. Pronto. Isso é o que você vai fazer no tribunal. E ao final, ele vai dizer, recebi, e vai te passar um cadastro. Esse cadastro vai aparecer na tela e vai para o teu e-mail. Isso é a petição, é o processo eletrônico dentro do tribunal. Agora, daqui para chegar até aqui, você tem que preparar as coisas para cá. Correto? Bem, isso na petição inicial. Na petição intermediária, qual é o procedimento? Me diga que isso é processo. Isso é procedimento. Informar o processo. O número do processo. O destino. Vai para onde? Vai para que fórum? Tudo isso no formulário. Vai abrindo as abas. O número do processo. A categoria. O tipo de petição.
É um agravo? É uma petição intermediária? É juntar de documentos? O que é? Selecionar as partes. Você está por quem? Né? É um embargo de terceiro? Não sei. Anexar documentos, sempre em PDF. Assinar e enviar. Isso é o que você vai fazer dentro do site do tribunal. Seja em que tribunal for. Vai mudar pouca coisa. O problema não está daqui para trás. Para frente, está daqui para trás. Como preparar as coisas, como preparar a petição inicial e como preparar a petição intermediária para encaminhar ao respectivo tribunal. E ao final, você vai receber na tela do seu computador, recebemos seu agravo, recebemos sua petição intermediária. E automaticamente você recebe também no seu e-mail. Isto é o que você vai encontrar nos tribunais, com raras diferenças. Daqui para frente não tem o que ensinar. Tem que ensinar como preparar para chegar até aqui. Concordam comigo? Desmistificamos o processo? Desmistificamos o processo. Agora eu pergunto aos colegas, por que fizeram tudo isso com a gente? Por quê? É necessário na Sorbonne para aprender essas coisas? Difícil continua sendo arrumar nossas teses de defesa. Porque é criação, todo dia. O resto não. São quantos itens, colega? 71 itens. Que parece muito, mas isso acontece é porque pedagogicamente nós temos a dificuldade da linguagem. Eu não posso dizer tudo de uma vez só. Há um abismo entre a coisa dita e o que eu quero dizer da coisa. Por isso, parece 2 horas o Francisco falando aqui. Mas, quando formos fazer a palestra sobre como preparar a petição inicial para o procedimento eletrônico, para o peticionamento eletrônico, a gente vai verificar essas coisas acontecem ao mesmo tempo. Parece muito, mas não é. Não é. Né? Só tem que saber competência e habilidade. Novas competências e novas habilidades. Como fazer isso? Então, nossas próximas palestras vai ser preparação de petição inicial, né? Preparação de petição inicial. Peticionamento no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Peticionamento no Tribunal do Trabalho. Peticionamento no GF. Peticionamento na Justiça Militar. Ou seja, como preparar os documentos para isto. Que, na verdade, é isso aqui que você vai fazer no site. Certo? Dicas urgentíssimas. Só espetar o token após a instalação de todos os drives da certificação digital. Mas é bom que alguém faça até a próxima para fazer o teste. Nunca aceitar a atualização de programas ou aplicativos que não são específicos dos respectivos tribunais. Cuidado com o Java. Desinstalar as atualizações automáticas. Para que você precisa agora? Não diz respeito a você. Sempre antes de peticionar, verificar se o seu computador está apto, fazendo a verificação de requisitos, tanto no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, como no Tribunal do Trabalho. Verificar antes. Que é aqui. Verificação de requisitos. Cotidianamente verificar o sistema de refrigeração do computador. Porque se o cooler que ventila o teu processador parar, o teu computador vai fritar. E fritando, tu também fritou o teu cliente. Porque o processo está lá, as petições que tu fez estão lá no HD, correto? Verifica se não está assim, verifica hoje. Abre lá. Atentar para medidas e padrões dos respectivos tribunais. Cada tribunal exige uma forma de fazer as coisas. E antes de chamar o técnico, especialmente se você estiver usando o
o Windows, desliga o computador, conta até 10, que ele volta perfeito. Pronto. Desmistificamos? Você, com o token, com a carteira da ordem, com o dedo habilidoso e competente, você vai fazer o peticionamento eletrônico.